Olá, mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou comentando o assunto sobre coisas que se falam por aí, coisas que se falam por aí, coisas que são faladas por aí. E nós observamos na internet, em jornais, em falas de jornalistas, algumas impropriedades gramaticais, impropriedades de concordância, nominal e verbal e assim por diante. Isso é prova de que a nossa língua é mesmo uma língua difícil, né? E precisamos tomar cuidado quando falamos. Todos erramos. Bom, e falando sobre a descoberta ou a pesquisa sobre as vacinas, né, contra a Covid, então ele comentou o seguinte, falando aí de que já há essa vacina, ele disse assim: acho que já podem distribuir as 30 milhões de doses da vacina. Quero adiantar que a palavra milhão, o numeral milhão e o numeral bilhão são numerais masculinos. Sendo assim, o artigo e os adjetivos devem concordar com estas palavras, se a elas se referirem. Muito bem. Então, o correto seria dizer assim: acho que já podem distribuir os 30 milhões de doses da vacina. Porque milhões, palavra masculina, plural, os milhões. Os 30 milhões de doses da vacina. Um outro jornalista, também usando o numeral milhão, ele formulou uma frase dizendo, e estava falando a respeito das queimadas lá na Amazônia. Ele disse assim: das 1,5 milhão de queimadas. Não concordou, não houve concordância nominal aqui. O correto seria dizer do 1,5 milhão de queimadas, porque milhão está no singular, e então o artigo, contraído da preposição de, deve estar também no singular. E ele fez a concordância com queimadas, dizendo assim: das 1,5 milhão de queimadas. Não deu certo, não concordou. Muito bem. O verbo dizer é um verbo transitivo direto. Não admite a preposição em construção como esta que, por exemplo, o jornalista, falando a respeito de um assunto, ele soltou a frase: quero dizer de que. Não me lembro mais do restante da frase, mas, por exemplo, quero dizer de que este assunto é importante. Não, quero dizer que. O verbo é transitivo direto. Quem diz alguma coisa e não de. Então, no caso aí, a frase está mal construída. O certo seria: quero dizer que isso, e segue a frase. Dizer que e não dizer de que. Constantemente este jornalista erra usando este verbo. Eu o vejo sempre usar este verbo de forma incorreta. Dizer que, quem diz alguma coisa. Muito bem. Também a expressão aguardo. Quando alguém está esperando alguma coisa, alguma notícia, o jornalista falou ali: estou no aguardo de notícias da economia. Não, dizer aí estou no aguardo, ninguém fica no aguardo, mas na linguagem culta fica ao aguardo de alguma coisa. Estou ao aguardo de notícias. Agora, há uma expressão também que é pouco usada, a expressão aguarda. Eu posso dizer assim: estou na aguarda, aí é o feminino, aguarda, estou na aguarda de notícias. Mas a expressão corrente e a recomendável é estar ao aguardo, estar ao aguardo de alguma coisa. Estou ao aguardo de notícias. A preposição a está unida com o artigo de o aguardo. Estou ao aguardo de notícias. Muito bem.
ouvi uma frase recentemente com a transposição do Rio São Francisco, há muitos vídeos lá a respeito do assunto, e alguém falando sobre as comportas, ele usou a seguinte frase: abriu-se as comportas da barragem de Jati. Abriu-se as comportas da barragem de Jati. Bom, aqui nós temos a passiva pronominal. Abriu-se. O se é um pronome passivador. Então, o sujeito, no caso as comportas da barragem, está no plural. Então, a concordância verbal é essa. O verbo vai concordar com o sujeito no plural, o verbo no plural. Então, se o sujeito está no plural, comportas, o correto seria dizer: abriram-se as comportas da barragem de Jati. Abriram-se. Passiva pronominal, verbo abrir, transitivo direto, mais a partícula se, então eu tenho a passiva pronominal. Cuidado com o sujeito, se estiver no plural, deve concordar no plural. Isso equivale a dizer: as comportas da barragem de Jati foram abertas. Vejam bem que na construção anterior nós temos a passiva pronominal. Temos que tomar cuidado. É a mesma coisa dizer assim: se alguém está vendendo casas e ele coloca a plaquinha lá, vende-se casas. Não, o correto é dizer vendem-se casas. Casas, sujeito está no plural, o verbo tem que concordar com o sujeito no plural, a passiva pronominal aí. Muito bem, uma curiosidade apenas agora, não? Vamos para uma curiosidade. Barbeiro, termo barbeiro, uma profissão muito boa. Meu pai era barbeiro, graças a Deus, com essa profissão ele nos criou, né? Barbeiro. Mas o termo barbeiro também é associado a alguém que não tem habilidade em alguma coisa, alguém que faz alguma coisa errada na sua profissão, no seu serviço, dirigindo o carro, né? Comum aí, barbeiro, né? Barbeiragem, rapaz. Bom, por que essa profissão tão nobre foi associada ao termo, a um ato errado, alguma coisa inábil, né, praticada por uma pessoa? Bem, é que até o meio do século XIX, Brasil e Portugal, os barbeiros, além de rapar a barba, cortar o cabelo, eles também praticavam a medicina. E eles também a odontologia, e eles apenas com a prática, né? Esse serviço eles faziam apenas com prática. E naquela época, médico mesmo era só para gente, médico especialista era só para gente que tinha muito dinheiro, gente rica, as pessoas que viviam na corte. Então o pobre buscava o recurso, né, onde podia, e o pobre recorria ao barbeiro. Então, por causa da prática, então a gente pode pensar assim: quanto dente mal arrancado, né, quanta infecção, quanta dificuldade ali, pessoas com sangramentos e falta de habilidade ali para atender as pessoas. Bom, e a partir daí, né, o termo foi associado a uma pessoa que não está, que não é apta para exercer a profissão, ou foi associado a alguém que comete um erro, né, que comete uma barbeiragem, né, faz alguma coisa errada, ou no seu serviço, dirigindo um carro. Então o termo ficou associado, né, a pessoas que não têm habilidade nas suas funções. Infelizmente, mas o barbeiro, hoje se fala cabeleireiro, né? O barbeiro, a profissão nobre, uma profissão nobre. Infelizmente, o termo ficou associado a esses atos, né, que são praticados sem a devida competência por parte de muitas pessoas. Bom, aí está, barbeiro, barbeiragem, né? Infelizmente, o termo pegou nesse sentido negativo. Muito bem, um abraço para você, Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo sobre as coisas que se falam por aí. Deus abençoe, espero ter ajudado em alguma coisa. Curta o vídeo, dê o seu like e convide os seus amigos para se inscreverem também neste canal. Um abraço,
Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.